bastante conhecido de toda a igreja e até todo obreiro conhece esse texto. Eu gostaria que algum irmão pudesse ficar com o microfone aí só para me ajudar, irmão, na leitura. A leitura está lá registrada em... Até que hora que eu vou, Edmir? Até que hora que eu vou? Até 4 horas da tarde. Aí cadê o pastor Valmir que eu puder vir para aí? Não, pastor, o almoço é meio-dia. Tá bom. Se algum irmão puder me ajudar, eu fico agradecido. Irmão, tanto faz. É 2 Timóteo, capítulo 2, e o verso de número 15. Esse é um texto que nós todos conhecemos de cor e salteado. Quem que vai me ajudar? Pode ler, irmão. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem da palavra da verdade. Então procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Quando nós meditamos nesse texto, nós acabamos fixando só no verso 15. Na grande maioria das vezes, a gente foca o verso 15. Só que para manejar bem a palavra de Deus, a gente tem que entender todo o texto. Porque não adianta eu entender muito de teologia, não adianta eu conhecer muito da Bíblia, não adianta eu conhecer muito da hierarquia ministerial, não adianta eu conhecer muito, o estatuto da igreja, a confissão de fé da igreja, se eu não olhar para o restante. Você pode conhecer tudo isso que eu falei aqui, você pode ser PhD em tudo isso que eu falei aqui, mas se você não observar o que está dentro do texto, o que vem depois do verso de número 15, você não vai fazer corte reto. Você pode ser PhD em tudo isso que nós falamos, mas se você não observar o que vem depois disso aqui, você não vai fazer corte reto. Você vai até falar, como o pastor Edmir falou aqui, você vai até falar, mas você não vai praticar, porque o que vem depois é o que vai lhe qualificar para você fazer corte reto, que é o sentido da palavra manejar. Então, se a gente não entender essas coisas, então a gente pode parar, pendurar o chapéu e fazer outra coisa na vida. Porque só ser mestre naquilo outro e não observar no que está aqui, não adianta. Então, quando a gente vai ler esse texto, a gente para no verso 15, vai falar da Bíblia, vai falar do estudo, vai falar do preparo e tal. Mas o que ele está falando do preparo, além disso, que faz parte, mas no texto, ele vai falar de algumas coisas fundamentais para a gente fazer corte reto em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. A primeira coisa que a gente tem que saber desse texto é que ele gira no tema que está colocado aí: evitar e educar. É o que Paulo trabalha aqui. Evita algumas coisas e eduque. Primeiro, para você educar, você primeiro precisa evitar. Porque não tem como, por exemplo, você vai educar alguém e falar: você não pode roubar e você é um ladrão. Não tem lógica, né, irmão? Não seja língua de trapo. Mas tu é um língua de trapo. Como é que tu vai educar? Então, primeiro você tem que evitar, para depois você educar. Então, essa a temática desse texto é essa, do capítulo 2: evitar e educar. Amém, meus queridos? Esse texto de Paulo é o testamento dele, é o testamento que ele deixa para o jovem pastor Timóteo. Timóteo estava aqui, eu acho que uma faixa de 37 a 40 anos, quando ele escreve essa epístola para ele, para dar uma direção, para dar um norte para Timóteo, para que ele pudesse cuidar da igreja de Éfeso e depois, posterior, à nossa igreja que nós estamos aqui hoje essa manhã. Então ele vai escrever esse testamento, deixando para Timóteo, responsável da igreja de Éfeso, e ele está onde, irmãos? Ele está na antessala da morte, que aqui ele foi preso pela segunda vez, jogado numa prisão suja, fétida, e ele está
preste a perder a cabeça, mas ele não deixa de ensinar, ele não deixa de pregar, ele não deixa de falar, ele não deixa de instruir, mesmo sabendo que ele iria morrer, mesmo sabendo que ele ia perder a cabeça, mas ele vai dar a instrução ao jovem pastor para que ele pudesse conduzir a igreja. Aqui na introdução para nós, já é uma grande lição. Não importa qual seja o momento, não importa qual seja a situação, não importa qual seja a circunstância, nós não podemos parar de fazer o que fomos chamados para fazer. Amém, meus irmãos? Amém. Nada. Tudo que você passar, tudo que vier, não pode fazer você parar. Nós temos que continuar. Por mais horroroso que seja o momento, por mais difícil que seja, mas nós temos que continuar fazendo para a glória de Deus. Amém? Porque nós somos instrumento de Deus. Então ele deu esse testamento para quê? Para que Timóteo cuidasse da sã doutrina. Para que Timóteo cuidasse da instrução correta, da instrução verdadeira pela palavra de Deus. E a igreja do século 21 também precisa, essa é a preocupação do pastor Edmir essa manhã, de reunir o corpo de obreiro, de ministério aqui, para dar instrução, para manter a pureza doutrinária, irmão, porque hoje em dia está muito difícil. Com o advento da internet, está muito difícil. O nosso trabalho antes da internet era muito mais fácil, né, pastor Edmir? E eu estava olhando o Edmir agora, e me lembrando, né, a primeira vez que eu vim aqui, eu vim por uma mediação dele. Né, ele não era nem pastor aqui ainda, né, ele estava sentado ali lembrando, eu fico, rapaz, como é que Deus trabalha na vida do ser humano, né? Encontrei ele como aluno, como um cooperador da casa aqui, com outro pastor, e hoje é o pastor da casa que Deus colocou para pastorear vocês, e ele está mostrando que está fazendo um trabalho muito bem para a glória de Deus, porque tem a preocupação de dar instrução a vocês. Como ele diz, não dá para dar o microfone na mão de louco. Se der na mão de louco, você não sabe o que sai dali. Mas é o exemplo, é aquele modelo que vocês têm que ter em mente, em mira, de ajudar, apoiar, a continuar a obra. Então a preocupação dele é essa, a mesma de Paulo, manter a sã doutrina, porque depois do advento da internet, para nós o trabalho pastoral tem ficado muito complicado, porque você está pregando uma coisa aqui, o abençoado está lá no banco aí, lá na internet, te contrapondo, porque ele está pegando lá, não sabe nem quem é que está falando lá, não sabe nem qual é a corrente doutrinária que a pessoa segue. Mas não, o pastor Edmir está falando besteira aí, porque o pastor de cá. Então quer dizer, uma pessoa que você não conhece, que você não sabe a vida, que você não sabe quem é, tem mais valor do que a palavra do seu pastor. Não é isso que acontece? Você fala, o camarada está ouvindo um doido lá, não sabe de onde vem, não sabe de onde surgiu. Não, mas ele aqui, o pastor, acho que está equivocado, porque o pastor aqui está dizendo. Você tem que ficar com a palavra daquele que você conhece, que você sabe quais são as pisadas, que você sabe qual é o proceder, que você sabe qual é a intenção. Então, Paulo está deixando isso bem claro para Timóteo. Persevere em manter a sã doutrina. Então ele tem como objetivo dar esse suporte para o jovem pastor, instruir ele, para que ele mantenha a pureza da palavra de Deus. Irmãos, nesse momento da vida aqui, Paulo já estava velho e cansado. Velho e cansado por ter se entregado de tal maneira ao Evangelho, de tal maneira a pregação do Evangelho, que quando ele vai escrever esse último testamento dele aqui, ele já está cansado de tanto que ele passou, de tanta coisa que ele viveu. Paulo foi açoitado, Paulo foi preso, Paulo foi perseguido, Paulo foi maltratado. Só que tem outra coisa que nós aprendemos com Paulo aqui: ele não carregava amargura dentro dele, ele não carregava tristeza dentro dele, mas ele continuou fazendo. E ele vai dizer no próprio texto que alguns o abandonaram,
Mas nem por isso ele carregava mágoa, amargura, angústia. Ele continuou fazendo a obra de Deus. Amém, meus queridos? Então ele já cansado, velho, não guarda amargura nenhuma, mas ele se sente grato. Ele se sente grato por ser um instrumento na mão de Deus. Por ser alguém que Deus usou o corpo dele até a última gota de sangue para fazer a pregação do Evangelho, mas ele se sente grato por isso. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que nós temos que nos sentir grato, porque nós fomos chamados por Deus, não foi nenhum desses homens aí que nos chamou. Não foi o pastor Edmir que lhe chamou. O pastor Edmir só foi um instrumento que Deus usou para visualizar você e te chamar para fazer isso aqui. Te chamar para dar uma responsabilidade, para te dar uma liderança. Foi Deus que ele escolheu, foi Deus que ele chamou. Então você tem que ser grato, nós temos que ser grato pela chamada. Nós somos em mais de 8 bilhões de habitantes na Terra. Deus vai escolher você a dedo e diz: olha, Edmir, e faz o Edmir te enxergar. Põe ele para fazer isso, põe ela para fazer isso, porque esse aqui eu escolhi para fazer isso. Então nós temos que ser grato pelo ministério que foi entregue. Alguém perguntou para mim ontem: Luiz, como é que vai ser? Eu digo: meu irmão, quando eu assumo a tribuna, quando eu assumo a palavra de Deus, para falar da palavra de Deus, minha alma se enche de alegria e todos os meus problemas vão embora enquanto eu estiver na tribuna. Porque minha alegria, meu prazer é fazer isso. Eu fui chamado para isso. É com esse propósito que eu vim a essa terra, é com esse propósito que eu nasci, para trazer clareza da palavra de Deus. Ainda que a igreja como um todo, ela está se desacostumando a ouvir a palavra de Deus. Eu louvo a Deus porque aqui na Igreja Batista vocês estão acostumados a ouvir a Bíblia do jeito que ela é, sem rodeio, sem 9 horas, sem nada, do jeito que ela é, porque é isso que dá firmeza, é isso que dá instrução, é isso que dá força para nós continuarmos a nossa caminhada. Então seja grato, porque foi Deus quem lhe escolheu, foi Deus quem lhe chamou para fazer o que você está fazendo hoje. Amém? 2 Timóteo, irmão, capítulo 4, versículo 18, olha como ele encerra esse testamento. 2 Timóteo 4,18. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me para o reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. O Senhor me livrará de todo mal, e me levará salvo para o seu reino. O homem já estava sabendo que ele ia morrer, e que ele ia ser decapitado. Como cidadão romano ele não poderia ser crucificado, ele tinha que ser decapitado. Então ele sabia que ele ia perder a cabeça. Mas ele diz: o Senhor, quem é de nós aqui que vai dizer que uma morte dessa é livrar do mal? O Senhor me livrará do mal e me levará salvo para o seu reino. Paulo está dizendo: a única coisa que ele vai poder fazer, a única coisa que Nero vai poder tocar é no meu corpo, mas a minha alma, essa o Senhor levará. Então ele diz: o Senhor me livrará de toda obra maligna, mas me levará para o seu reino. É por isso que você tem que continuar fazendo o que você está fazendo, porque o Senhor é aquele que te livra de todo mal, para você fazer o que você está fazendo.
E quando chegar o fim da sua contagem, Ele te levará para o seu reino. E nós temos que ter em mente, meus irmãos, que um dia nós vamos aparecer diante do tribunal. E quando lá aparecermos, vai nos ser pedido conta. O que é que você fez ou deixou de fazer pelo meio do corpo? Você não pode ser negligente, tendo condições de fazer, não fazê-lo. Você não pode ser negligente ao ponto de acontecer alguma coisa que não saiu do jeito que você queria e você falar também não vou fazer, porque você tem que lembrar que um dia você vai aparecer diante do tribunal de Cristo, Ele vai lhe perguntar por que é que você não fez aquilo, e você vai falar. Lá você não vai poder enrolar, lá você não vai poder enganar, lá você não vai poder nem gaguejar, lá você vai falar, eu não fiz porque eu não quis. Irmão, você vai estar diante do seu Criador, diante do seu Rei, e é essa resposta que você vai dar para Ele, é essa resposta que você vai dar para Ele, se você for negligente naquilo que você foi chamado para fazer. Então eu tenho que ter isso na minha consciência, que tudo que eu faço aqui, vai chegar um dia, que eu vou declarar diante de Deus, e diante de todos os salvos. Então faça tudo o que você tiver que fazer, mas faça bem feito. Não precisa pegar 10 coisas para fazer, e fazer as 10 coisas mal feitas. Pegue uma, mas faça aquela uma coisa com excelência. É o que? Orar? Ore com excelência. Diga, olha pastor, me dê a chave aí, porque hoje eu vou ficar das 8 da manhã às 8 da noite orando. Faça com excelência. É cantar? Cante direitinho, pelo amor de Deus. Não faça a gente sofrer. Não faça nossos ouvidos, porque, irmão, a coisa mais ruim que tem é ouvir uma música mal cantada. Misericórdia. Vai cantar? Ah, no ministério é canto. Então vai estudar. Não é só ser chamado. A chamada vem. Agora a qualificação é sua, não é de Deus. Ele chamou. Agora quem tem que se qualificar? Eu quero cantar. Vai entrar numa escola de canto para cantar direito, para não ficar grunhindo que nem gralha. É tocar. Vá para uma escola aprender música, para não ficar caçando nota, procurando nota. O cara termina o hino e o cidadão não achou a nota ainda. Vai fazer o negócio direito, irmão. É varrer, não sabe varrer? Vai entrar num curso para varrer. Mas faça tudo com excelência, porque você está fazendo para o Senhor e para a noiva de Cristo, irmãos. Vocês estão a serviço da noiva de Cristo. Vocês estão a serviço de Deus e da noiva de Cristo. Então tudo que você for fazer, faça direito. Não faça pela metade. Não dê qualquer coisa, porque você vai aparecer lá e Ele vai lhe perguntar. Não, mas Senhor, eu cantei. E Ele vai perguntar, mas por que você cantou de uma maneira tão ruim que daqui do céu estava com vontade de sair correndo? Por que não foi lá estudar? Por que não foi lá se preparar? Então, querido, tudo tem que ser feito com excelência. Não dá para fazer as coisas para a noiva do Cordeiro de qualquer jeito. Irmão, se eu for fazer de qualquer jeito, não faça. Entrega o boné. Digo, olha pastor, eu estou muito relaxado, eu realmente não quero nada com a vida, eu quero viver a vida. E vai viver a vida. Mas se for para fazer, faça direito, para que o nome dele seja glorificado em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vai ficar na porta? Fique direitinho. Espanta as rodinhas. Essas rodinhas, as rodinhas do diabo. Crente parado em frente à igreja com rodinha depois do culto, irmão, não vai dar coisa boa. Não vai sair uma conversa sadia. Pode até conversar sadia, quando vai terminar já começa falando da vida dos outros. Então o porteiro está ali, meu irmão, o que tu quer aí? Não, eu quero conversar. Conversar o quê? De Jesus ou da vida do pastor? Se for da vida do pastor, vem para cá queimar essa língua aqui, vem orar e fica aqui. É assim, irmão. Tem que fazer a coisa bem feita. Não pode ser de qualquer maneira. Não pode ser de qualquer... é para Deus mesmo, está aí, né? Não.
faça com excelência, porque tudo que o apóstolo Paulo fez, ele fez com excelência. Mesmo sabendo que a cabeça estava a prêmio, mas ele fez com excelência. Minha irmã, 2 Timóteo 3:1. Nesse texto ele vai deixar orientações preciosas. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nos últimos dias virão, uma tradução mais correta, não que esteja errado, mas para verter o que Paulo quer dizer. Sabe, porém, que nos últimos dias, os últimos tempos, virão tempos perigosos e violentos. Ele já estava dizendo a Timóteo: olha, Timóteo, daqui para frente, meu filho, é ladeira abaixo. Então já tô te avisando para você já ficar atento, que serão tempos perigosos, tempos violentos que a igreja de Cristo vai enfrentar. E a mesma orientação é para nós. Nós estamos vivendo tempos perigosos e tempos violentos em relação à igreja de Cristo, em relação ao povo de Deus. Nós estamos já nesse período. Então você precisa estar atento a tudo que te cerca, a tudo que você participa, a todo movimento, porque o nosso tempo é um tempo perigoso, é um tempo violento. Irmão, e esse perigo não está só lá fora. Esse perigo está dentro da... Quando eu digo igreja como um todo. Esse perigo e essa violência, ela está dentro da igreja também. Eu nunca vi um período tão sem misericórdia como nós estamos vendo hoje. Irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. A vida está difícil, o mundo está louco, o mundo está virado. Os nossos jovens estão virados. A homossexualidade, ela entrou com tudo, dentro e fora. Mas isso não pode fazer de você um opositor dessas pessoas. Não pode. Eu vivi uma experiência esses dias que eu falei: Jesus, só o Senhor mesmo, de acolher uma pessoa nessa situação, de abraçar e trazer essa pessoa para perto de mim, não de afastar, não, você é filho do diabo, não, acolher. E essa pessoa falou para mim: olha, seu Luiz, eu nunca me senti tão acolhida como eu senti com vocês. Então a gente não pode, irmão, se deixar contaminar pela violência. Não pode se deixar contaminar por nos tornarmos pessoas perigosas. Irmão, tem crente perigoso. Tem crente perigoso que você tem que ficar atento, porque a qualquer hora ele pode te dar o bote. Então, quando Paulo diz que sobrevirão tempos difíceis e perigosos, nós já estamos neles. E nós estamos aqui, não podemos nos tornar pessoas perigosas e nem violentas. Paulo vai dizer nesse texto que nós temos que fazer tudo com gentileza, tudo com suavidade. Tem uns irmãos que são brutos, secos. Tem irmãos que estão virando a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, uma igreja poderosa, uma igreja que lutou, batalhou pela sã doutrina, mas aí Cristo tem uma reprimenda para ela. Qual foi a reprimenda? Quem pode me ajudar? Para a igreja de Éfeso. O que aconteceu ali? Ele disse que aquela igreja deveria voltar onde? Aquela igreja deveria voltar ao primeiro amor. Eu já expliquei aqui uma vez, eu não sei se foi aqui, mas alguma vez eu já expliquei. Primeiro amor não tem nada a ver você voltar lá
no meu caso, há 31 anos, quando eu me converti, porque Paulo disse que o nécio não serve para fazer a obra. Isso não é primeiro amor. Se eu falar, eu quero voltar ao primeiro amor, então você vai ter que falar, pastor Edmir, eu estou entregando aqui, porque eu vou voltar lá no meu primeiro amor, vou voltar lá na época de minha infância espiritual, porque eu quero voltar lá. Então você não serve, filho. Porque para fazer isso aqui tem que ser pessoas maduras e experimentadas. Neófito não dá para fazer. Paulo disse a Timóteo, não coloque neófito. Então o primeiro amor de Apocalipse, que eu me esqueci agora o texto, qual que é, pastor? É capítulo 2, eu acho, por aí. É 2. 2 quanto? Que eles voltem lá ao primeiro amor. É 2, a partir do versículo 2. É, pode ler, pastor. Vou ler toda a carta, diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: Cristo diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho. Deixa só uma paradinha aí, pastor. Essa expressão vai se repetir por todas as 7 igrejas. Todas elas vai falar, conheço. Não é conheço exteriormente, meu irmão. Eu conheço. Que nem vocês me conhecem exteriormente. Mas na essência quem conhece é só Deus. Então quando essa palavra conheço se repete por todas elas, ele está dizendo, eu conheço por dentro. Eu sei qual é a motivação aí. Eu sei por que você está fazendo isso aí. Então está dizendo, eu conheço o que está rolando aí dentro. Então é importante saber disso. Vai fazer com amor. Não com interesse. Não com disputa. Com amor. Porque diz a Bíblia que ele conhece. Continua, pastor. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua perseverança. Aí, só um pouquinho. A palavra trabalho aí, irmãos, trabalho, não é trabalho de trabalhar e como você fica lá no seu trabalho um período de 8, 12 horas. Não é esse tipo de trabalho. O que Cristo está falando para a igreja de Éfeso, eu conheço o trabalho ardoroso, cansativo, desgastante que vocês estão tendo para preservar a doutrina. Eu sei do cansaço, da fadiga, do esforço que vocês estão empregando a chegar ao ponto da exaustão para manter a doutrina, porque ela estava combatendo ali os falsos apóstolos. Então, eu sei que é cansativo, eu sei que é ardoroso, eu conheço isso também. Ele diz ainda mais: a tua perseverança que não pode suportar os maus. Irmão, uma igreja que trabalha de maneira exaustiva, cansativa, ardorosa, porque ela não suportava os maus, ou seja, aqueles que estavam semeando a falsa doutrina dentro da igreja. Continua, pastor. E os que puseste à prova, os que dizem apóstolos e não são, e o achaste mentirosos. Mas aí tem uma reprimenda para a igreja de Éfeso, não tem? Tem perseverança, e por causa do meu nome sofreste, não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro. Agora ele vai mudar, só um minuto, pastor. Agora ele vai mudar. Ele vem trazendo uma série de elogios, né? Se você é isso, aquilo. Aí ele coloca uma adversativa. Pronto, mudou o assunto aqui. Porém, tenho contra ti. Irmão, na minha vida, na sua vida, não pode ter porém. Não pode ter porém. O pastor não pode chegar com você, olha, irmão, você é isso, mas porém, tem uma coisinha aqui que não está muito boa. Tem um negocinho aqui que não está funcionando. Você vê que ele está elogiando aquela igreja. Mas eu tenho porém, algo contra ti, algo certo. Algo que iria apagar ou iria colocar por terra todo aquele trabalho ardoroso para defender a sã doutrina.
Se não houvesse um conserto, se não houvesse um retorno, iria colocar por terra todo o trabalho. Irmão, o que adianta você trabalhar, você se desgastar, que nem doido, e ter um porém na sua vida? Todo o trabalho que você vem fazendo, tudo que você vem se propondo a fazer, vai ser colocado por terra. Você não pode ser lembrado com esse porém. O irmão fez um bom trabalho, mas porém, era encrenqueiro. Porém, era um falador. Porém, era um opositor. Não, meu irmão. Tem que ter porém nenhum aí. E outra, o seu trabalho, você não vai ficar aqui na Igreja Batista. Como é que é? Eu esqueci o nome todo aqui, irmão. Me ajude aí. Igreja Cristã Batista Bíblica. Você não pode sair daqui, porque você vai sair uma hora. Debaixo da orientação de Deus, você vai sair uma hora. Porque nós não estamos a serviço de uma placa. Nós estamos a serviço do reino. E o reino pode solicitar você em qualquer lugar do Brasil, do mundo. O reino vai te solicitar. E quando você for solicitado, não pode ficar um porém aqui. A Bíblia diz que nós temos que dar fruto, e o nosso fruto tem que fazer o que? Desaparecer? Não, nosso fruto tem que permanecer. Você pode sair, mas aquele trabalho que você fez, aquela obra que você fez, vai permanecer marcado na mente de cada um. O irmão foi, mas o irmão fez isso, aquilo, outro. Não, porém. Pode ter porém. Na vida do obreiro, de um líder, não tem que ter porém. Tem que ter fruto. E fruto que permanece. Irmão, ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Ninguém é obrigado a concordar. Vocês não são obrigados a concordar com o pastor de vocês. Não são obrigados. Mas pense uma coisa. Vocês estão a serviço de quem? Do pastor Edmir? Do reino. Se você está a serviço do reino, aquela discordância que você tem, você vai sentar, vai resolver. E se não resolver, eu continuo servindo o reino. E não vou me tornar um opositor do meu pastor. Vou fazer o serviço, mesmo que tenha um ponto aqui que não está ainda ajustado, mas um dia vai se ajustar, mas eu vou continuar fazendo a obra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Continua, pastor. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Pratica as primeiras obras, primeira caridade, o amor, volta ao primeiro amor. Se não te arrependeres, tem porém a teu favor, que odeia as obras do Nicolaítas, as quais eu também odeio. Pronto. Mas tem que se arrepender e voltar ao primeiro. Aí a maioria dos irmãos, só pregador preguiçoso fala isso, tá? Não é o meu caso. Primeiro amor não tem nada a ver com conversão. Tem nada a ver com voltar, no meu caso, a 30... Irmão, se eu voltar 30 anos atrás, se eu voltar 31 anos atrás, no primeiro amor, sabe quando que o Edmir me põe nesse microfone aqui? Nunca. Irmão, eu sou da igreja, eu sou da Assembleia de Deus. Tradição pentecostal. Se eu voltasse há 30 anos atrás lá, meu irmão, e o Edmir me colocasse nesse microfone aqui para pregar, para ensinar vocês, sabe o que eu diria? Para vocês aqui hoje? Vocês vão queimar tudo no fogo do inferno. Vocês vão tudo para o inferno. Esse negócio de irmão com boca rebocada, com cabelo, sei o que. Irmão, eu ia falar tudo isso. Tudo isso. Quando Paulo diz, quando o texto ali diz, quando João diz ali voltar ao primeiro amor, João está dizendo, vocês lutaram tanto pela sã doutrina, que vocês se tornaram brutos. Vocês não conseguem olhar mais para o seu irmão. Vocês não conseguem mais olhar com um olhar de misericórdia.
Tudo é fogo do inferno, é fogo do inferno. Já viu esses crentes? Vai pro fogo do inferno, tá condenado, tá não sei o que, não sei o que. Bruto. Se tornou uma igreja rígida. Uma igreja que se embruteceu, que não conseguia mais olhar, que não conseguia mais cuidar dos seus, porque ela fez um trabalho, mas se embruteceu naquele trabalho e esqueceu que ela tinha um trabalho também que deveria ser feito, que era cuidar da igreja com amor, não com brutalidade. Então a gente não pode, nós não podemos nos tornar perigosos e nem violentos. Amém, meus irmãos? O obreiro tem que ser cordial. Você tem que ser firme, mas você tem que ser cordial. Você não pode ser general, né? Pastor, que sabe aqueles obreiros, aqueles líderes tipo general? Não, irmão. Não dá para ser general. Tem que ser gentil, tem que ser firme, mas tem que ser gentil, tem que ser cordial, tem que ser acolhedor. Os seus liderados têm que sentir acolhido por vocês. Tem que sentir acolhido. Ele tem que saber que ele tem num líder alguém que ele pode contar. Ele tem que saber que ele tem num líder alguém que ele pode sentar e conversar. Vocês foram colocados para ajudar o pastor Edmir. É a lógica de Jetro, é a lógica de Jetro. Você vai se matar aí, Moisés, deixa de ser tonto, rapaz. Você está cheio de homem aí. Pega aí esses homens sábios e inteligentes, coloca aí. Deixa eles resolver as pendengas aí entre o grupo aí. E o que não conseguir resolver, ele chega em você. Deixa de ser tonto, homem. E Moisés, inteligente, é isso mesmo, rapaz. Eu estou aqui, fica aqui o dia inteiro aqui sentado, ouvindo cada história. Sai daqui arrebentado e fica esse monte de homem aí me olhando. Não, isso aí mesmo, vou fazer isso. Ele fez e deu certo, irmão. A lógica continua. A lógica de Jetro continua. Edmir, não vai se matar não, Edmir. Coloque essas mulheradas aí, coloque esses namораdos aí para trabalhar. E as questões que eles não puderem resolver, chega a você. Aí o pastor vai fazer o quê? Ele vai gerenciar e o trabalho vai ficar suave para todo mundo. Amém, meus irmãos? Amém. É assim que funciona. 2 Timóteo 4,7, pastor Edmir. Após 30 anos de serviço dedicado ao Senhor, olha como é que ele termina. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É assim, irmãos. Após 30 anos de serviço duro, árduo, cansativo, ele fala, olha, eu combati, terminei e guardei. E é assim que tem que ser na minha vida e na sua vida. Combater o bom combate. Não é combater entre si. É combater o bom combate do Evangelho. Não é combater, como a gente vê na internet hoje. A internet hoje está uma coisa horrorosa, irmão. É um sentando a pé no outro. E é na rede, eles não têm vergonha, eles não têm pudor, eles não têm nada. Eles acham que estão ali defendendo o Evangelho. Nesses dias aí um debate entre dois pastores aí, esses pastores famosos, parecia dois animais. Um falava, aí se tornou a igreja de Éfeso. Um falava, não, mas você não sei o que. Eu digo, rapaz, que desserviço é esse que essa gente está prestando? Devia cair um fogo do céu ali para ver se purificava um pouco a alma daqueles dois ali e parar com essa coisa. Não é combater entre si, é combater o bom combate. Irmão, você não tem que ficar, se sentir diminuído. Como é que é seu nome, irmão? Você faz o quê? Toca bem, irmão? Ó, irmão. Toca bem ou não toca, irmão? Aí. Quem tem mais música aqui? Quem? Toca bem ou não toca? Canta também, mas não gosta. Luan, como é Luan? Luan e Nicolas. Não é para combater um com o outro. Espera aí, eu vou mostrar para ele como é que a coisa toca, como é que a banda toca aqui. Vou mostrar para ele que eu sou mais músico do que ele. Vou mostrar para ele que eu sei mais do que ele. Não é isso. Irmão, por que eu não gosto de debate, não me chamo para debate, não participo de debate? Porque debate é ringue de maluco.
Você já viu os assuntos? É sempre a mesma água. É calvinismo, arminiano, você é pós, você é pré, aí fica aquele ringue de maluco. Mas aí é um querendo provar, aí fica caçando pelo em ovo, é porque lá no original está assim, aí o outro vem, mas lá no original também está assim, não sei o que, assado e cozido. E eu fico, qual é o serviço que estão prestando aí? Qual é o serviço que estão prestando aí? Nenhum serviço. Porque cada igreja tem sua tradição, cada igreja tem seu pastor para doutrinar. Você vai debater, tem que debater com quem combate o evangelho. Para que você vai pegar dois crentes de tradições? Olha, irmão, veja como é que nós somos retardados. Como é que você vai pegar dois cidadãos de tradições diferentes e vai colocar para debater o quê, meu Deus? Ah, Calvino diz que é eleito, amém. Armínio diz que não é eleito, que é amém. É a sua fé? É o modo que você crê? Fique com ele. Qualquer lado que você for, vão jogar uma dúzia de versículos dizendo quem está certo, quem está. Então vira uma gaiola das loucas aquilo ali. Ficam se combatendo entre si, em vez de combater um pouco. Pega lá um Leandro Carnal. Não, eu quero debater com o Leandro Carnal. Não, vai lá debater com o Leandro Carnal. Vai mostrar todo o seu saber com o Leandro Carnal. Vai mostrar todo o seu saber com Clóvis de Barros. Vai mostrar todo o seu saber como é o nome daquele barbudo, o Valmir? O Mário Cortella. Vai lá. É com essa gente que tem que debater. Agora fica dois tontos, um debatendo com o outro e não chega à conclusão. Porque ninguém vai mudar ninguém, irmão. Quem tem convicção vai ficar na sua convicção até morrer. Não vai mudar. Então para que isso? Não é combater entre si. É combater o combate do Evangelho. É combater a pregação da palavra, ensinar a palavra para aquele que não sabe. Qual é a lógica eu pegar eu e o pastor Valmir aqui? Não, irmão, nós vamos debater, aí vocês ficam aqui, aí fica eu e o pastor Valmir aqui debatendo. Não, mas é porque o Valmir aqui no original tem essa vírgula aqui, e essa vírgula vai fazer toda a diferença. Aí eu vou me dizer, não, mas olha, se a gente colocar um ponto aqui, vai fazer toda a diferença, então acho que eu estou certo. Qual é a produção que vai ter aqui? Nenhuma. Então combater o bom combate do Evangelho. Combater o bom combate da pregação da palavra. Não é combater entre si. Não é brigar entre si. Não é mostrar quem sabe mais, quem sabe menos. É combater o bom combate do Evangelho. Até porque nós somos o corpo. Nós somos o corpo ou somos membro do corpo? Nós somos membro que perfaz o corpo. Então cada membro tem a sua função. Cada membro tem a sua forma, tem a sua maneira que Deus chamou para trabalhar. Você já pensou se os meus dois pés quisessem ser braços? Como é que eu ia andar? Como é que eu ia pegar no microfone? Então é combater o bom combate do Evangelho, não é combater entre si não. Amém, meus irmãos? Amém. Então ele deixa ali, olha a orientação que ele diz, segundo o John Stott. Ele diz assim, diz acertadamente que Paulo enfatizou esse ponto em cada capítulo dessa carta. Guardar o Evangelho, sofrer pelo Evangelho, perseverar no Evangelho e pregar o Evangelho. Vocês estão com o estudo da manhã, não vou ficar citando o texto, tá bom? Para a gente ganhar tempo. Então Paulo deixa isso bem claro em cada ponto aí. Sofre pelo Evangelho. Se desgaste pelo Evangelho. Se precisar desgastar, irmão, se desgaste pelo Evangelho. Não se desgaste com coisas pequenas. Não se desgaste com coisas loucas. Eu vou dar um exemplo lá da minha igreja, tá, irmãs? Graças a Deus que o Senhor converteu minhas irmãs lá. Mas lá, irmão, quando se aproximava a festividade das irmãs, era um desgaste por roupa. Ô irmã, qual é a roupa? Não, eu quero roxo. Não, eu quero tudo de preto. Não, eu quero uma saia que arrasta no chão. Não, irmão, não é isso aí não, não é sofrer isso aí não. Aí outro se levanta, esse é o diabo da irmã.
Desculpa, irmão. Ô, irmão, olha pra mim. Onde é que o diabo vai perder tempo com pendengue de cor de vestido, minha gente? Aí depois pega o microfone. Irmão, o diabo se levantou e se levantou no meio das irmãs. Que quase que essa festa não sai, de que é o diabo das irmãs. Irmão, nem o diabo, nem Deus fica com questões pequenas. Isso é os diabos chamados nós, que perde tempo com querela. O diabo trabalha para arrebentar, não com coisinha pequena. Então, se desgastar pelo evangelho não é o acordo da roupa, o hino. Ô, irmão, aqui vamos cantar o hino do sapapé. Não, irmão, eu quero cantar o hino da canela cheia de fogo. Aí não vai numa coisa nem outra, aí sai uma briga lá. Aí vai dizer, irmão, eu falei, irmão, eu estava orando, e Deus me mostrou o diabo aqui dentro. Só que ele tinha que ter dado o nome do diabo, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estava orando e eu vi o diabo da Maria Josefina lá. Não, mas aí põe na conta do diabo, irmão. Não, ixi, irmão, caiu aqui a água, desculpe. É combater, é sofrer pelo evangelho e não por essas questões. Aliás, por essas questões não deve nem se brigar, deve se chegar num acordo. Amém, minhas irmãs? Perseverar no evangelho, irmão. Você começou, faz. Existe em Mateus capítulo 16, versículo 24, me ajude, irmão. Mateus capítulo 16 e versículo de número 24. Irmão, se eu não conseguir dar todo o estudo, mas vocês estão com o estudo na mão aí, tá? Que já vai 10 e pouquinho, eu nem entrei ainda. É que a gente vai falando e vai vindo coisa na nossa cabeça. Mateus capítulo 16. Ou se o pastor Jimmy quiser, eu volto aqui outro dia e a gente termina, não tem problema não. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Eu quero fixar só nesse verbo: tomar. Tomar. A ideia, aqui você, quando você olha, tem professor de português aqui, pode me ajudar? Qual é o tempo desse verbo aí, irmão? Ele está no imperativo. Mas qual que é o tempo dele? É presente, passado, futuro? Qual é o tempo dele? Ele está no presente. Presente. Na tradução. No original, no português não tem isso. Existe um tempo verbal chamado auristo. Esse verbo auristo, ele não tem nem início e não tem marcador de tempo. Para os irmãos entenderem, é uma foto batida. Você não sabe como o pessoal se arrumou, como se ajeitou, você não sabe quando foi, qual foi o tempo que foi tirado e qual o tempo que tem, você não sabe. Você pega a foto batida ali, pum, tá ali. E um outro detalhe é que ele é constativo. Eu vou explicar tudo já já. O que o autor está querendo dizer aqui? Tome a sua cruz de uma única só vez, coloque sobre você e vai. A ideia é de alguém que tomou de uma única vez só e continua indo. Mas no tempo presente também dá para entender. Porque se você pegar o tempo presente é um tempo que não tem... explica para nós, irmã. O presente eu não posso determinar como no passado. Ele é contínuo. O presente ele é contínuo. Então o presente, eu estou falando aqui, é presente. Daqui a 5 minutos, se ele for para falar de novo, eu vou estar no presente. Ato contínuo. Ato contínuo. Tomou, vai até o fim. Não é pegar e largar, irmão. Não é fazer hoje, chegar no... pastor Jimmy, agora eu acho que eu estou meio assim, meio cansado, assim, eu acho que eu vou dar um tempo. Não existe isso, irmão. Não existe isso. Então você não foi chamado, você está enganado. Se você foi chamado, você pega e faz. Até onde? Até o fim. Ou até você morrer, ou até o arrebatamento. É assim, irmão? É assim. A Bíblia está me ensinando que é desse jeitinho. 30 anos ele pegou e foi até o fim.
sofreu, apanhou, foi xingado, foi vilipendiado, mas ele foi até o fim. Não é pegar e largar, não. É pegar e fazer até o fim. E saber que vai ter dificuldade. Não é achar que vai ser um mar de rosa, que vai estar tudo bem, que vai ser... Não, irmão, isso aqui é para quem tem costa, para tomar paulada, absorver e seguir. Então, é para fazer, como Paulo diz, perseverar no Evangelho. Prega o Evangelho. Então ele vai deixar isso por toda epístola. Você vai ver isso no capítulo 1, no capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4 vai ter essas marcas aqui. Ele diz, sofre, persevera e prega. Paulo vai mostrar toda a sua fidelidade no servir. Quando foi preso, continuou fiel. Isso está tudo no texto, tá, irmão? Não dá para mim ficar falando aqui verso a verso. Então, quando foi preso, continuou fiel. Tinha plena consciência que o seu trabalho estava terminado, mas que ele havia feito da melhor maneira possível. Abandonado pelos seus companheiros, mas isso não quer dizer que ele deixou de fazer porque foi abandonado. Ele foi abandonado, mas ele continuou fazendo. Ele poderia até também parar, mas ele não parou. Ainda que os companheiros o abandonou, ele continuou fazendo, porque ele tinha um compromisso com a noiva de Cristo e com o noivo. Portanto, que ele fez até o fim, mesmo sendo abandonado. Hoje você pode estar cercado de um monte de gente te ajudando. Amanhã pode estar só você. Você vai fazer o quê? Vou abandonar? Não, vai continuar fazendo. Vai continuar trabalhando. Porque você foi chamado. E quando você foi chamado, você não foi chamado na companhia de ninguém. Quando você estava lá no ventre da sua mãe, ele lhe chamou sozinho, lá no ventre. Aliás, nem quando você não estava no ventre da sua mãe, lá na eternidade, ele lhe chamou sozinho. Ele não lhe chamou cercado de gente. Ele chamou você. Então, se você estiver cercado de gente, faça. Se você estiver sozinho, faça. Porque você foi chamado. E é sobre você que está a responsabilidade. Então, Paulo, ele tinha essa consciência. Mesmo abandonado, ele continuou fazendo. Sofreu muito, mas ele continuou fazendo. Traições? Teve. Levantes? Teve. Mas ele continuou fazendo. Assim tem que ser comigo e com você. Pode se levantar o inferno inteiro, pode se levantar a igreja inteira, mas continue fazendo para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então, Paulo não estava preocupado com ele, mas sim conscientizar Timóteo para continuar a boa obra iniciada por ele com a mesma fidelidade, amor com o qual ele serviu. Então era isso que ele queria imprimir no jovem pastor. Assim como eu servi, sirva também. Assim como eu trabalhei, trabalhe também. Assim como eu me doei para o reino, para a obra, para Deus, faça também. Porque não tem coisa que dê maior prazer na alma de um obreiro, de um líder, é fazer o seu trabalho bem feito e saber que você está abençoando vidas e saber que você está contribuindo para a construção da vida das pessoas. Amém, meus irmãos? Amém. O seu objetivo é trabalhar de tal forma que o seu liderado seja melhor do que você, porque se você trabalhar com o seu liderado e ele for pior do que você, seu trabalho foi mal feito. Você tem que trabalhar de tal forma que o seu liderado não seja igual a você, seja melhor do que você. Amém, meus irmãos? Amém. E não tem que ter essa de ter medo, não. Não, vou ter medo, ele vai me tirar daqui. Não, irmão, ele não vai tirar de lugar nenhum. Porque quem está à frente está vendo que você está fazendo um trabalho tão bom, que aquela pessoa que está passando pela sua mão ficou melhor do que você. Mas quem iniciou essa boa obra foi você. Então faça o trabalho de tal maneira que ele seja melhor do que você.
que ele corra mundo, ainda que você fique plantado aqui, mas que ele corra mundo, e por onde ele passar, ele vai olhar para trás e vai dizer: eu tive um pastor Edmir na minha vida. Se eu cheguei aonde cheguei, é porque eu passei pela mão daquele homem. Se eu cheguei onde eu cheguei, é porque eu passei pela mão daquele líder. Irmão, tem pessoas que eu ensinei que está correndo o mundo aí afora. Eu não saí de Itaquá, mas tem gente que está correndo o mundo por aí afora. E eu não saí nem de Itaquá. Eu não sei nem o que é avião. Eu só sei porque eu vejo pela televisão, nunca nem andei. Mas tem alunos que eu dei aula, que eles estão correndo o mundo por aí. E isso é o fruto do meu trabalho. Saber que eu pude contribuir de alguma forma para o crescimento daquela pessoa. Para que ele pudesse fazer aquilo que ele está fazendo. Porque ele se tornou melhor do que eu. E Deus disse: pronto, agora você vai correr mundo, você vai fazer coisas que ele que te falou alguma coisa, que te ensinou, que contribuiu com você com alguma coisa não está fazendo, mas eu vou fazer, botar você para fazer, porque é assim que funciona o reino. Amém, meus irmãos? E ninguém tem que ter vaidade de nada, porque tudo é dele, nada é nosso, nada é nosso. Se eu estou aqui falando a vocês hoje, é porque tudo é dele, nada é nosso. Porque se fosse tudo meu, eu não estaria falando aqui, eu estaria falando da vida dos outros, ou falando da política internacional. Não, se eu estou falando aqui, é porque tudo é dele, tudo vem dele. Amém, meus queridos? Então, quando nós vamos estudar esse texto de Paulo, especificamente capítulo, versículo 15, aí a gente acaba deixando todo o resto. Mas para fazer corte reto, tenho que ver o que está lá dentro do texto para fazer corte reto. Como eu disse no começo, não adianta você ser PhD, você ser formado em tal e tal e tal, e você não ver o que está aqui. Você pode ser tudo isso, mas se você não observar o que está aqui depois do versículo 15, você não vai fazer corte reto. Seu trabalho vai ser um trabalho ineficaz. Ele vai usar algumas figuras de linguagem para exemplificar o nosso trabalho. No capítulo 2, versículo 3, ele vai dizer que nós somos soldados. Isso eu não vou explicar nada disso aqui, tá, irmão? Só estou pontuando o que ele vai dizer para chegar onde nós precisamos. Ele vai dizer que nós somos soldados. No versículo 5, ele vai dizer que nós somos atleta. No versículo 6, ele vai dizer que nós somos agricultor. E agora, a partir do versículo 14 e verso 15, ele vai dizer que nós somos obreiros, que nós somos trabalhadores. Qual que é o esboço desse texto? Do capítulo 2, do verso 1 ao verso 13, ele diz ensina. Do versículo 14 ao 26, ele diz evita. Por isso que eu coloquei aí o tema de vocês aí, evita e eduque. Então, na primeira parte ele diz ensina. E na segunda parte ele diz eduque. E aí vem uma pergunta, eu não sei se está passando aí, tá? Ô irmão, eu estou achando que daqui a pouco eu vou escorregar aqui nessa água. E eu acho que eu pisei na sorte também. Eita, nós, viu? Vai ter que dar uma limpada boa aqui, viu, irmão? Estou aqui andando para lá e para cá. Deixa eu só passar o sapato aqui, meu irmão. Ei, meu Deus. Diz que é dinheiro, né? Então que venha a fartura que eu divido com vocês. Aí. Ixi, ainda foi aqui, meu irmão. Eita, nós. Ainda bem que essa sorte não está cheirando, viu, meus irmãos? Senão vocês já estavam fora da igreja. Irmão, tem que rir para não chorar. Então, qual é a pergunta que se faz? Manejar bem para quê? Para que manejar bem? Para que fazer corte reto? Tenha zelo, persiste sobre si mesmo, no versículo 15 do capítulo 2. Tenha zelo, persiste sobre si mesmo. Trabalhe você mesmo primeiro. Persista em você mesmo primeiro. Quando Paulo vai subir para Jerusalém, ele chama os seus obreiros, está lá em Atos capítulo 20, verso 8, ele diz, cuidai de vós mesmo,
e depois do rebanho de Deus. O primeiro cuidado tem que ser em você. Você tem que se olhar, você tem que se cuidar, para que depois você possa cuidar do rebanho de Deus. Então ele coloca: tenha zelo per si sobre si mesmo, para ser obreiro aprovado, depois de exame. Irmão, é aprovado. Depois você passa pelo exame, é que você vai ser aprovado para fazer o quê? Para apresentar-se a Deus, para trabalhar, que não tem do que se envergonhar. Então eu me preparo, vejo a mim mesmo, passo pelo escrutínio, me apresento a Deus e me apresento